Oferecimento. A Prefeitura de Maceió entrou em campo. Agora o Alagoano 2024 é massa. De volta, dando continuidade ao nosso canal Esportes e agora destacando a Copa do Nordeste. Meu amigo, ontem o CRB mudou de posição no decorrer da partida do Botafogo contra a equipe do Altos. É que o Botafogo fez 1-0, aí o CRB estava perdendo a primeira posição para a equipe paraibana. Mas aí o Altos foi buscar o resultado e conquistou uma vitória super importante na classificação da Copa do Nordeste. O Souza abriu o placar, inclusive com o Souza Tibiri, e o Altos fez com o Brian e também com o Valber Júnior. A gente tem inclusive aí os melhores momentos, os gols da partida, na realidade, do Botafogo contra a equipe do Altos pela Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste, ela se destaca mesmo porque chama muita atenção e que tem a oportunidade de acompanhar uma grande quantidade de jogos. São jogos sempre interessantes, né, cara? E muitas surpresas também, né? Principalmente esse Altos. A gente até brincou ontem que o Altos era o único invicto, porque tinha empatado todas as partidas, o único invicto do seu grupo. E ontem chancelou essa invencibilidade com a sua primeira vitória e já entrou no G4. Isso. Então, assim, é uma equipe surpreendente que tirou o asa na pré-fase e começa a se desenhar um Altos que a gente enxergava com certa fragilidade, mas vai sendo uma equipe muito dedicada, muito raçuda. O Botafogo também teve bons momentos, até teve as melhores chances para vencer a partida, mas acabou vacilando. Nos momentos de defesa teve a polêmica do se a bola entrou ou não no gol do Altos. Para mim não entrou, a gente vai ver daqui a pouco. Mas assim, são duas equipes que estão me surpreendendo nessa Copa do Nordeste. Porque eu não sei se você lembra, Orlando, quando a gente, antes de começar o campeonato, estava colocando os favoritos de cada grupo, a gente lembrou do Botafogo nesse grupo do CRB. E hoje o Botafogo, apesar da derrota, ainda está classificando. E eu vejo o Botafogo chegando forte, pelo menos para brigar. E aí vai sobrar para alguém, ou para CRB, para Sport, ou para Vitória. Vitória que já tinha colocado, se terminasse hoje estaria fora. Está sobrando Vitória. Então tem que se ligar nesses clubes assim, que não estão na Série A ou Série B, porque são equipes tradicionais. O Botafogo é vice-campeão do Nordeste. Então eu vejo uma equipe interessante do Botafogo, apesar de ter perdido ontem. E pode crescer mais. O Botafogo, por pouco, não terminou a rodada com 100% de aproveitamento. Isso seria realmente uma sacudida na Copa do Nordeste, porque é uma equipe que das que estão concorrendo ao título, de uma forma assim como favoritos, é uma das que tem menos dinheiro, né? Então, pois é. Mostra que o trabalho está sendo feito com boas contratações e que o time está realmente buscando resultado. Uma das melhores é o Pipico, né? Rapaz, o Pipico que fez história na equipe do Santa Cruz. E essa bola não entrou. Pois é. Toda não entrou. Acredito que vai ter o replay do lance aí para a gente poder observar, mas o goleiro... Olha aí. Vamos lá, agora até inclusive com mais calma. Olha. Na trave, nas pernas. Eu acho que não, velho. Olha aí, ó. Não entrou não. E o Altos fazendo curva de Coritiba aí na camisa. Dá até para confundir mesmo, né? Dá até para confundir mesmo. Mas vitória maravilhosa. Mais uma vez. Mesmo. Essa bola não entra nem aqui nem na China. Não entra não. Eu acho que... Olha aí, ó. Não entra. Ih, rapaz. Pela circunferência da bola. Parece que ela fica um pouco em cima. Exato, ela fica um pouco em cima da linha ainda. Lembrando que ela tem que passar 100% para poder, de fato, o gol ser oficializado, né? Aí a gente está vendo ainda a partida no empate em 1-1. Essa jogada aí no meio de campo aí, cara, foi forte, né? Foi forte. Aí, o amarelo apresentado. Expulso, e o vermelho. E aí que quebrou o Botafogo. Rapaz, com um jogador a menos, aí fica complicado, né? Nessa altura do campeonato, o jogo já estava no segundo tempo. Você fica com um jogador a menos, realmente faz uma falta muito grande para a sequência da partida. Agora sim, a torcida do CRB comemora esse resultado do Botafogo, porque hoje eles estão empatados. Isso. Mas o CRB tem que fazer a parte dele, porque esse jogo é válido pela quarta rodada. E o CRB, se ele perde para o Bahia, gol, né? Ele fica na mesma pontuação do Botafogo. Então, assim, ele faz o resultado, ele se garante, já dá uma afastada no Belo aí. Mas se perder, ele ainda fica encostado. Então, tem que se o CRB é o primeiro colocado pelo critério de desempate por ter um gol de saldo a mais, por exemplo, do que a equipe do Sport, né? O CRB é o líder do grupo A, tem 7 pontos. Está aí confirmada então a vitória da equipe do Botafogo, 2-1 de virada diante do Botafogo, não, da equipe do Altos, né? Do Altos vencendo o Botafogo pelo placar de 2-1. Então, confirmando a classificação, olha só, a equipe do CRB vem na liderança do grupo A com 7 pontos, 3 gols de saldo. Na segunda colocação vem o Sport com 7 pontos, 2 gols de saldo. Na terceira, o Botafogo com 7 pontos, 1 gol de saldo. Escadinha aí, né? Uma escadinha. Na quarta colocação
colocação vem o Ceará com 5 pontos, tem um gol de saldo. Na quinta, já fora do G4, vem a equipe do Vitória com 5 pontos, saldo 0. E já jogou, hein? Já jogou, exatamente. Na sexta vem Maranhão com 5 pontos e menos um gol. Na sétima vem o River com 3, o América ainda não pontuou. Lembrando que o América, a gente faz questão de dizer isso, que o América avançou de fase na Copa do Brasil, mas na Copa do Nordeste não conseguiu pontuar ainda. No grupo B, a liderança do Fortaleza tem 7 pontos. Na segunda colocação vem a equipe do Bahia. Bahia é o segundo com 6 pontos e 3 gols de saldo. Na terceira, o Alto com 6 pontos e 1 gol de saldo. Na quarta vem a equipe do Náutico com 5 pontos. O sexto é o 13, tem 4 pontos. Na sexta colocação, Juazeirense com 3 e menos 1 gol. Na sétima, o Itabaiana com 3 pontos e menos 2 gols. O oitavo é o ABC, que tem apenas 2 pontos conquistados. Lembrando que a Copa do Nordeste dá uma pausa nesse fim de semana, retorna somente na próxima quarta-feira, dia 28 de fevereiro, com a equipe do América fazendo então a partida contra o 13, 7 da noite. No mesmo horário tem a equipe do River jogando contra o Itabaiana e 9h30 da noite, meu amigo, tem o Ceará jogando contra o ABC lá no Castelão e a equipe do CRB jogando contra o Bahia aqui na capital alagoana, com certeza um jogão de bola. E a equipe do CRB focando nessa partida. Até porque, eu digo isso porque o CRB joga contra a equipe do Coruripe no próximo domingo, lá em Coruripe, às 4 da tarde, mas tá falando mais da partida contra o Bahia. Até os ingressos já disponibilizou, né? A gente tem inclusive os valores dos ingressos, eu considero os valores até interessantes. Ó. A arquibancada baixa custando R$10, meu amigo, com R$10 você não vai para um cinema, por exemplo. É verdade, é verdade. Então você paga R$10 na arquibancada baixa e eu confesso a você, se eu não fosse cronista esportivo, se eu fosse para o estádio ver o jogo pagando o ingresso, eu queria arquibancada, cara. Baixa. Que é legal. Porque você fica muito próximo do campo, cara. Você fica quase na pista atlética. Então você tem na arquibancada alta, ali onde faz a curva, na Avenida Siqueira Campos, você paga R$30, você paga R$20 na arquibancada alta, né? E você paga R$70 na cadeira. Os ingressos já estão à disposição dos torcedores, portanto, o CRB apostando, inclusive, em um grande público no próximo dia 28, quarta-feira, 9h30 da noite, no estádio Rei Pelé. A gente tem, inclusive, o Marcelo Rocha, né? Para trazer notícias da equipe do CRB, a equipe do Galo da Praia, que está invicta no Campeonato Alagoano. É massa e também na Copa do Nordeste. Marcelo Rocha, contigo. Fala, garoto. Informações do Clube de Regatas Brasil para você, assinante da nossa TV Mar, canal 525 da NET Claro, e você, ouvinte da Rádio Gazeta Arapiraca. O CRB navegando em águas mansas, se bem que passou por dificuldades, o campo encharcado lá em Rio Branco, onde passou pela equipe do mesmo nome no Acre, mas a Operação Acre já foi concluída e com sucesso. O CRB conseguiu avançar de fase na Copa do Brasil. Agora é campeonato alagoano. Hoje já tem apresentação no Ninho do Galo. O CRB vai trabalhar em 2 frentes. Daniel Paulista vai trabalhar a equipe que viaja para Coruripe, uma equipe alternativa para jogar pelo campeonato alagoano. A equipe considerada titular, que jogou inclusive contra o Rio Branco no Acre, essa equipe trabalha para quarta-feira, que tem a Copa do Nordeste, e o adversário é o Bahia. Lembrando que o jogo acontece às 21 horas no estádio Rei Pelé. Então o CRB, campeonato alagoano e Copa do Nordeste, esse final de semana, uma equipe joga, a outra treina para quarta-feira. É assim que tem sido o CRB. Por que Coruripe não vai à equipe principal? Porque o CRB já está classificado com 13 pontos para a próxima fase. Aí o foco agora é buscar a classificação na Copa do Nordeste jogando contra o Bahia. Você, torcedor, está sendo convidado. Seu lugar é no estádio Rei Pelé, quarta-feira contra o Bahia, Copa do Nordeste ou CRB. E ontem o CRB conseguiu, ou seja, conheceu, né, a sua primeira derrota na temporada 2024. Foi a base do CRB. Na Copa Alagoas, joga no Orlandão e União dos Palmares, a base do CRB perdeu para o Zumbi por 1-0. Agora, mas continua bem nesta competição. É o CRB em várias frentes nas competições que está disputando. Tá aí então, Marcelo Rocha trazendo notícias da equipe do CRB. É interessante, rapaz, que tá diretoria, tá clube, tá setorista. Só se fala do jogo contra a equipe do Bahia. Não pode esquecer o jogo contra a equipe do Coruripe, porque, ao que tudo indica, o CRB vai com um time alternativo, né? O Marcelo já disse, treina com um,
joga com outro. Então o Coruripe pode fazer uma graça lá, né? E o Coruripe tem uma mania de fazer uma graça pro CRB que é histórico. Foi até campeão em cima do CRB. Pois é, então assim, vamos focar primeiro nesse jogo do Alagoano, que o primeiro lugar não está garantido, o Asa está beliscando aí um pouquinho. Se ganhar do Muricy amanhã, principalmente vai dar uma beliscada maior no CRB, então tem que focar nesse jogo contra o Coruripe. Não que o time reserva não aguente a partida. Acho que dá um bom caldo. Mas teve dificuldade para vencer o Cruzeiro, Teve né, dificuldade, demorou um pouco. E tecnicamente o Coruripe é melhor do que o Cruzeiro. E joga em casa. O Coruripe só perdeu um jogo no campeonato, que foi aquele contra o CSA, que aconteceu a confusão do pênalti. Do pênalti, exatamente. Do suposto muito contestado. Então... Muito contestado. O CRB, para essa partida, eu acredito que o Saib deve jogar, até para ganhar ritmo de jogo, né? Ele vem do quadro de gripal, então deve jogar. E agora, pela manhã, a gente teve a informação vinda do CRB de que o Caio César, recentemente contratado, já está com seu nome publicado no BID. Enfim, aí o técnico Daniel tem a opção de deixar ele treinando, ou tem, de repente, coloca ele para jogar no meio da... E a gente não sabe qual a condição física do Caio, né? Porque ele estava no futebol japonês, não é um futebol de um nível tão parecido com o nosso, ele está bem abaixo. E era a segunda divisão do japonês, então piora um pouquinho mais. Então, se ele precisa desse processo, desse tempo para conseguir alcançar a aptidão física, é melhor que ele alcance antes de ir a campo. Mas se ele forçar, né? Se ele precisar ainda do ritmo de jogo, beleza, voltar num jogo desse contra o Coruripe. Mas priorizar a saúde do cara. Hoje tem a facilidade de ter muito estudo da situação física de cada atleta, né? Aí você pode fazer uma análise dele, e com certeza o CRB fez isso, até para trazer mesmo um jogador, saber qual é a real situação dele, e aí dando a ele o tempo necessário para ele buscar a forma física, porque não é só chegar e dizer assim, não está bem fisicamente por conta do campeonato, do nível de competição no Japão, que não é igual ao Brasil. Mas tem um período de adaptação mesmo, cara. Eu até brincava no Bola Quente, que ele passou tanto tempo no Japão que de repente até o olho dele ficou meio apertadinho, né? E lá é mais frio, lá Exatamente, é um futebol um pouco mais leve, mais jogado, mais de velocidade. Aqui não, aqui é um futebol muito intenso. Tem calor, imagina jogar em Coruripe num calor desse. Exato. E lá o jogo vai ser 4 da tarde. Né? Então... Se, por exemplo, fosse 5 da tarde, já tinha um Então pode ser meio pesadinho pro Caio, mas... pode ser. Então a tendência é que o CRB tenha um time alternativo com a possibilidade de ter o Simon jogando no time. Talvez até o Rômulo, que não atuou nessa partida contra o Rio Branco, porque teve uma lesão. A gente não teve ainda de fato a lesão, porque o CRB passou a noite viajando. Chegou ontem aqui já por volta do meio-dia. E aí o período da tarde não teve trabalho para rapaziada. Nem poderia ter, né, galera? Nem poderia ter, porque aí era massacrar demais os jogadores da equipe do CRB. Então, hoje à tarde tem coletiva com o técnico Daniel Paulista. A tendência é que ele dê uma pinta de que time vai colocar em campo no próximo domingo contra a equipe do Coruripe. Confirmando que esse jogo acontece às 4 da tarde no estádio Gerson Amaral, na cidade de Coruripe. Lembrando também que a rodada será aberta neste sábado com a equipe do CSA jogando, inclusive, no estádio Rei Pelé, contra a equipe do Penedense. Daqui a pouco a gente vai trazer todos os detalhes do time do CSA, que ganhou nova cara, ganhou novo otimismo com a vitória diante do Dimensão Saúde. Portanto, o CSA jogando neste sábado aqui na capital alagoana. Interessante que o jogo vai ser às 5 da tarde e a gente tem encontrado o torcedor na rua e tem tido uma confusão por conta de horário, né? Porque hora tem jogo 4 da tarde, hora tem 5 da tarde, mas somente confirmando. O jogo do CSA contra a equipe do Penedense será às 5 da tarde deste sábado no estádio Rei Pelé. A rodada começa às 4 da tarde, né? Porque tem o jogo do Asa contra a equipe do Muricy. Jogo super importante no campeonato alagoano. É massa que realmente está empolgando. A gente percebe que o campeonato esse ano começa a ter, de fato, um atrativo maior. Com exceção do Cruzeiro, que está fazendo uma campanha realmente muito fraca. É um time que ainda não pontuou na competição. Os outros jogos, mesmo quem está lá embaixo, como Penedense, como Coruripe, de certa forma, em determinado momento, fazem um jogo que agrada mais, né? O Coruripe melhorou muito. Trazendo um exemplo para o adversário do CRB, o Coruripe melhorou muito porque soube ver os erros com antecedência. O Coruripe começou o campeonato com a equipe e depois de 2 rodadas decidiu dispensar alguns, trazer outros, trouxe jogadores interessantes, um deles é o Wellington Pará, que é um primeiro volante que está jogando muito bem, pode ser um perigo. Pediu para parar, parou? Talvez, hein? Ele fez um gol, inclusive contra o Asa, naquela partida pela Copa Alagoas, então assim, é um Coruripe que vem evoluindo. O CSE vem evoluindo bastante, porque depois que ele ganha o clássico contra o Asa, ele deu uma sapecada, deu uma deslizada, mas agora já volta a disputar e precisa dessa vitória contra o Cruzeiro. O Cruzeiro, se perder, cai de vez, não tem matemática que salve o Cruzeiro.
Penedense, ótimo campeonato, apesar de não estar brigando tanto assim pela classificação. Já faz um campeonato tranquilo para quem acabou de subir. E assim, tá um campeonato bem legal, bem acima do ano passado, inclusive. Valeu, então. A gente vai dar uma faturada, daqui a pouco a gente volta trazendo notícias da equipe do Asa de Arapiraca, o gigante de Alagoas, que faz talvez a principal partida desta sexta rodada do Campeonato Alagoano. É massa, jogando contra a equipe do Murici. Fique ligado, a gente volta já. Você está assistindo Canal Esportes. Oferecimento: a Prefeitura de Maceió entrou em campo. Agora o Alagoano 2024 é massa.